Então, como vocês podem ver pelos vídeos e pelo PowerPoint da professora Teca que eu coloquei aí no Prezi, ela também abordou o que nós estamos fazendo exatamente no nosso curso de metodologia, ou seja, que uma pesquisa deve ter o quê, ou seja, o seu objeto de pesquisa com seus objetivos e questões, né? Um porquê, ou seja, a sua justificativa, e um como, ou seja, o detalhamento da sua metodologia. Essa é exatamente a estrutura central do capítulo que vocês estão escrevendo. Vocês já escreveram, de certa maneira, o ok e o porquê, ou seja, objeto, objetivos e questões de pesquisa e justificativa. Muitos de vocês, ao escrever sobre objeto, tiveram alguma dificuldade em explanar o interesse primário de pesquisa, ou seja, não exatamente o que, mas para quê, com que impacto social, né? E alguns de vocês tiveram dificuldade de desenvolver mais detalhadamente uma justificativa. Justamente são duas coisas interligadas, porque o interesse de pesquisa justamente é que vai dar base à justificativa. A justificativa pode ter como base esse porquê pesquisar isso, né? Duas coisas centralmente. Uma é qual é a relevância teórica na atualidade de pesquisar este ou aquele objeto, né? E outra é qual é a relevância social, né? Seja para a educação, seja para outras áreas, enfim. Alguns de vocês ainda vão ter que retomar um pouquinho, burilar um pouquinho essa justificativa, né? A professora Teca justamente começou pelo o que e o porquê, né? Retomando, inclusive, alguns dos textos que a gente já leu e coisas que a gente já discutiu. Por exemplo, dizendo que a linguística aplicada contemporânea tem uma agenda que diz respeito a renarrar a vida social, que é o Luiz Paulo, 2006, tomando palavras do Boaventura de Souza Santos, né? A partir de um outro sujeito, ou de uma outra perspectiva de sujeito na LA, que é aquilo que também, com base no Boaventura, o Luiz Paulo chama de as vozes do Sul. Nós já discutimos esse texto, né? Daí ela retira que a etnografia, que quer dizer, né, na sua origem, etnopovo-grafia escrita, então, uma maneira de fazer a escrita de um povo, o retrato de um povo, né, vai justamente, não só a etnografia, mas os estudos sobre a diversidade linguística e cultural em geral, questionar essa dicotomia entre teoria e prática e a separação entre o pesquisador e o objeto, né? O que estabelece como centrais questões de poder e, portanto, de ética na pesquisa, né? Ela usa essa citação do Niederauer, que isso, é claro, vai ser um trabalho complexo, que deve ser estudado em termos locais, temporais e situacionais, e não enquadrado em um recorte chapado, fosco e pretensamente universal, que tende aos recortes do positivismo e das metodologias quantitativas quando usada isoladamente, né? De modo que o olhar científico não congele o sujeito ou grupo observado para prescutá-lo como objeto de conhecimento, porque isso não condiz com essas demandas e perspectivas mais críticas de investigação, né? Ela, nesse momento, ressaltou que as investigações combinadas, por exemplo, as quantitativas com as observacionais, podem mudar um pouco esse quadro, né? E ela usa uma citação que também do Luiz Paulo, que traz um certo foco para a justificativa de vocês, pelo menos para a primeira justificativa, porque é relevante, né, estudar esse objeto. Ela diz criar inteligibilidade sobre a vida contemporânea ao produzir conhecimento e, ao mesmo tempo, colaborar para que se abram alternativas sociais com bases nas e com as vozes que estão à margem, né? Ela, nesse momento, criticou um pouco aquela coisa que a gente tem chamado de solucionática, propor soluções ou propor saídas, ou mesmo eu, quando falo de
as privações sofridas e tal, ela prefere essa ideia de criar inteligibilidade e, com isso, colaborar para abrir alternativas, uma coisa mais light, né? Em seguida, como mostra o PowerPoint da professora, ela passou para o como fazer na etnografia, né? Então, ela vai dizer que a primeira coisa que é questionada é essa ideia da coleta de dados, que os dados estão lá e eu vou coletar ou fotografar, e dizer que qualquer pesquisa qualitativa, observacional ou etnográfica vai muito mais ter procedimentos de geração de dados e de geração de registros. Então, cuidado com a ideia de corpos e de coleta de dados, né? Na verdade, o que eu tenho é, muitas vezes, a montagem de um arquivo ou corpus, mas uma geração de registros que já tem o impacto da interpretação do investigador, né? Então, vocês vão ter que falar dos procedimentos de geração de registros e dos procedimentos para análise de registros, né? Como eu já tinha dito, né? Geração de dados e análise de dados. Ela diz que há várias metodologias de análise e de geração de dados que são usados na pesquisa qualitativa. Os estudos de base ou de cunho etnográfico são alguns deles, mas tem certas exigências. Outro que ela vai focar são as histórias de vida ou as narrativas orais dos sujeitos, né? Mas a gente pode aí acrescentar outras metodologias que têm sido combinadas para isso, como, por exemplo, a sociolinguística interacional, para as análises das interações de sala de aula, ou a análise de discurso, as análises de discurso, como a gente vai discutir, né? No caso dos estudos de base etnográfica, os procedimentos de geração de dados são ou entrevistas abertas ou semi-estruturadas, mais frequentemente discussões em grupo focal, registros em diários de campo, interação face a face em eventos comunicativos, etc. Os procedimentos para análise mais frequentes têm sido justamente os da análise crítica ou das análises de discurso e da sociolinguística interacional, como é justamente o que eu estou pretendendo mostrar a vocês neste momento do curso, né? E aí a professora vai exemplificar, né, a questão da geração dos dados, né? Ela colocou para a gente algumas questões para poder criticar o etnocentrismo e o cuidado do olhar do investigador para não ser um olhar etnocêntrico, etc. E depois passou a discussão do que seria esse olhar não etnocêntrico, esse olhar que acata a interpretação do outro, assim como a própria interpretação. Por isso a gente fala em metodologia qualitativa e interpretativa na análise, né? Qualitativa na geração dos dados e interpretativa na análise. Ela exemplificou justamente com o vídeo que eu coloquei em seguida para vocês, que é o A Letra e o Muro, que é um vídeo feito para um trabalho de monografia, resultante de iniciação científica, por Lucas Fretan, em que o rapaz vai passar algum tempo, um ano, cerca de um ano da sua iniciação científica, nas comunidades de pichadores. Depois de um ano de convivência com eles, seja nos rolês, seja entrevistando, seja nas comunidades em que eles estão, é que ele vai então escrever a sua monografia e fazer o documentário, que é basicamente a sua monografia, né? Como ele diz, procurando desvendar o que normalmente é tido como mera sujeira e vandalismo, a pichação. Por trás dos rabiscos espalhados por toda a cidade existe uma imensa rede de sociabilidade envolvendo jovens das diferentes periferias das zonas norte, sul, leste e oeste da cidade. Além de um mecanismo complexo de comunicação, é também uma forma de expressar revolta e indignação com a falta de perspectiva do jovem pobre que vive na periferia da Grande São Paulo. Vocês podem assistir o vídeo, né, e ver como é que as vozes vão sendo contrapostas no vídeo, né? As vozes da população que considera aquilo sujeira, vandalismo, etc., e as vozes das comunidades que consideram aquilo uma escrita de si e uma posse ou uma apropriação da própria cidade. A professora discutiu isso um pouco, né, dizendo que o que o Lucas Fretan tem é um olhar etnográfico, né,
vai descrever ou escrever sobre um povo ou grupo cultural, né? Olhando de perto e de dentro, tentando compreender como é que esses sujeitos entendem a sua história, né? Depois a professora abordou ainda uma outra metodologia de geração de dados, há mais detalhes no PowerPoint para vocês, né? Que é justamente o trabalho com as narrativas de vida, né? Ou as histórias de vida, e para isso a gente usou uma montagem de algumas cenas do filme Jogo de Cena, de Eduardo Coutinho, que não é um documentário, mas ele convidou várias pessoas, como aparece logo no início da montagem que eu fiz para a professora Teca, por meio de anúncio no jornal, a contarem suas histórias de vida. Na verdade são 3 histórias de vida, e depois chama atrizes, né, algumas famosas, como a Marília Pêra ou a Fernanda Torres, para reinterpretarem ou interpretarem, de um ponto de vista teatral, as falas desses entrevistados. A montagem que a gente fez foca uma entrevistada, que é uma reumatologista, e que vai falar da história de vida dela, tendo a Marília Pêra como atriz que reinterpreta, né? O próprio jogo do filme Jogo de Cena, entre a cena da atriz e a cena de quem vivenciou as experiências e faz um relato ou uma história de vida, meio que metaforiza o papel do investigador nessas metodologias qualitativas de cunho etnográfico, que contam com narrativas de vida ou com observações de campo, né? Ou seja, a depoente tem uma interpretação dos fatos da sua vida e reage a eles de uma determinada maneira, enquanto que a interpretante, que é a Marília Pêra, né, vai ter, como vocês vão ver, uma interpretação um pouco ou bastante diferenciada dos dados de vida da depoente, né? E fica um pouco no lugar do investigador, que tem a sua própria interpretação, muitas vezes informada em teorias, mas muitas vezes informada nas suas próprias experiências de vida, e é desse jogo entre as duas, jogo de cena, né, entre as duas interpretações, que vai surgir, então, a análise de dado nessas metodologias, né? Ao final, a professora acrescenta a bibliografia que usou no seu PowerPoint, e eu quero agradecer, junto com vocês, a colaboração da professora. Fico por aqui para vocês, então, poderem ver os 2 vídeos.